Graça e paz, povo lindo do YouTube. Pastora Marcela voltando para trazer conteúdo para a sua vida. E é conteúdo de Deus e eu tenho certeza que vai falar com você. Então já faz o seguinte, vai lá no sininho, ativa ele, recebe as notificações toda vez que chegar material novo no canal. E fala sério, né? Seja ponte de Deus para alguém. Vai lá, compartilha, chama alguém para assistir, envia o link para todo mundo. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia de papel e viesse comigo numa palavra que Deus colocou no meu coração já faz algum tempo e eu já tive a oportunidade de ministrá-la algumas vezes, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor traz ela renovada para a minha vida e para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo é o 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Vamos lá. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a Abraão na sua velhice. E exatamente no tempo indicado por Deus, repete aí aonde você está, exatamente no tempo indicado. Algumas versões vão dizer determinado por Deus. Nós conhecemos um pouquinho da história de Sara e de Abraão, que antes era Abrão e Sarai. Havia uma promessa de uma criança que seria gerada no ventre de Sara e que verdadeiramente seria a promessa que foi entregue a Abraão. Tivemos alguns percalços pelo caminho. Sara, precipitadamente, traz Agar, a sua serva, para dentro do leito matrimonial e pede a ela que lhe dê uma descendência através desta criança que seria, abre aspas, o descendente de Abraão. Mas essa nunca foi a promessa original. E é dentro desse contexto que eu vim hoje aqui falar algo muito importante com você, porque Deus falou com a minha vida, né? Então eu tenho certeza que vai edificar você também. Hoje eu gostaria de falar com você que está aí assistindo a esse vídeo sobre a espera. Você me dá um minuto? Bom, eu não vou ficar aqui um minuto, porque eu sei que você não tem tempo a perder. Não é assim que a gente pensa? Pois é, vivemos no mundo exatamente assim. Um minuto já é tempo demais para se esperar. Um vídeo que não carrega já é tempo demais e a gente descarta. Vivemos um processo numa sociedade imediatista, aonde nós estamos aqui em todo tempo querendo tudo para agora. Então recebe já o tema desta mensagem. Deus já vai falar a partir de agora. Ei, se é para esperar, espere. Se é para esperar, espere. Queridos, a espera é algo extremamente difícil e extremamente desconfortável. Eu fiquei aqui alguns segundos em silêncio e eu tenho certeza que alguém atrás do vídeo, aí agora onde você está assistindo, já pensou: ué, ela ficou calada? O que vai acontecer? Já te gerou uma angústia para saber o que viria depois. E isso é o que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Nós não temos paciência para esperar absolutamente nada. Só que há um grande problema nisso. Na vida do cristão, queridos, todos nós estamos debaixo de promessas de Deus para a nossa vida. E toda a promessa, ela passa pelo tempo da espera. Então eu queria trazer para vocês o significado de duas palavras para que você já comece a se enquadrar nessa mensagem e ver se você tem sido paciente para aguardar as promessas de Deus sobre a sua vida. E eu coloquei a primeira palavra, o que é ser paciente? Capacidade de aceitar, tolerar o atraso ou algum problema sem ser tomado pelo sentimento de irritação. Suportar situações desagradáveis sem perder a calma e nem a concentração. Ser paciente, queridos, é aguardar, é suportar o tempo da espera
sem ficar irritado ou sem perder a calma ou a sua concentração naquilo que você precisa fazer. O que é espera? Espera é não agir, não tomar decisões e não desistir do evento ao qual você se propôs a crer. Tem eventos que são prováveis, desejáveis, mas o importante é que você não deixe de aguardar até que tudo se conclua. Oh, meu Deus, já começa a ficar difícil, porque às vezes nós deixamos muitas coisas no meio do caminho, porque não temos paciência de chegar até o final das coisas. E hoje Deus quer falar conosco seja paciente, consiga se manter íntegro no tempo da espera. E justamente foi o tempo da espera que Deus tratou comigo e que agora a gente vai começar a entender o que Deus veio falar nessa mensagem. Eu vejo, queridas, que para falar de espera, a gente precisa falar do tempo, porque nós estamos aqui querendo chegar na promessa, mas entre o nosso hoje e a nossa promessa existe um espaço que vai ser preenchido pelo tempo da espera. E o tempo, querido, ele pode ser definido como uma sucessão de anos, meses, dias, horas, minutos e por aí vai. Ou seja, a gente percebe que ele é uma passagem contínua, aonde muitos eventos vão acontecendo. Há muitas teorias, eu sei, se você pesquisar aí no Google, você vai achar muitas teorias, filósofos, religiosos, mas não há algo específico para determinar o significado de tempo. Então, eu anotei aqui, que a gente para analisar que o tempo de ontem e o tempo de amanhã, de fato, eles não existem. Um já existiu, mas não existe mais. E o outro ainda sequer aconteceu. Logo, o tempo que realmente é específico e relevante para nós é o tempo de hoje. Afinal, ninguém volta ao passado efetivamente para vivê-lo novamente. E eu também não posso antecipar o meu futuro. Oh, aleluia! Então eu já começo a entender a importância do tempo de hoje. E muitas de nós, queridos, estamos muitas das vezes vivendo um ciclo, aprisionados em coisas que já se foram ou com a preocupação do que virá e não conseguimos mais valorizar o tempo de hoje. E esse é o nosso maior problema, porque nós não conseguimos voltar a viver aquilo que vivemos no passado e nem vamos conseguir atrair o futuro apenas pelo fato de não querermos estar no nosso presente. Porque nem sempre o presente é o momento favorável da nossa vida. Quantas vezes a gente fala de pessoas que estão na depressão porque tem aquele excesso do passado, mas nem sempre nós estamos presos a uma depressão. Às vezes nós estamos presos a uma vida que nós levamos de acordo com a nossa vontade e satisfação e nós gostaríamos que ela se repetisse no hoje. E aí a gente não vive o hoje pensando nos bons momentos do passado. Isso também é um tipo de escravidão. E existe aquelas pessoas que são tão aceleradas que não conseguem vivenciar o dia de hoje como ele deveria ser vivido, simplesmente porque estão projetando e idealizando o futuro. E não tem problema a gente projetar. O problema é quando isso nos impede de viver o hoje. E é sobre isso que eu gostaria de começar a tratar e a compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Eu coloquei aqui, a gente vive às vezes ciclos, né? E ações que são muito repetitivas. A gente vai ver que ao passar dos anos, né, o tempo nos oferece funções, atividades, vivências que elas se tornam corriqueiras, banais, coisas automáticas que acabam às vezes enfadando o nosso comportamento no presente. Coisas como ir ao trabalho todos os dias, pegar o ônibus todos os dias, ter que cozinhar todos os dias, lavar.
isso se torna coisas cotidianas que podem até nos tornar fadigados. Às vezes nós ficamos cansados de fazer as mesmas coisas e falamos, ai, que chato. Ai, eu não quero mais fazer isso porque isso é chato. Gente, quem gosta de passar roupa todo dia, isso é chato. Então, são funções repetitivas, eventos que se tornam corriqueiros e que, no geral, nos trazem fadiga e cansaço. E isso vai roubando, vai deixando de ter valor para nós. E hoje eu queria voltar aqui, trazer aqui a volta de valor do dia de hoje. Não importa se o seu dia hoje está sendo chato, repetitivo, corriqueiro. Não importa se você não percebeu que nada novo aconteceu ou que as suas realizações ainda não aconteceram. O fato é que a cada dia que nós somos agraciados a estarmos nessa terra, Deus tem coisas boas, perfeitas e agradáveis. Só que nós não conseguimos enxergar, porque deixamos de valorizar o hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre valorizar o tempo que você realmente tem. Queridos, nós só temos o hoje e o agora. Eu iniciei esse vídeo e o que passou há 5 minutos atrás, passou. Eu não consigo voltar nele. A vida não é um vídeo que nós conseguimos pausar, rebobinar, né? Chamava no videocassete, ou adiantar. Nós estamos aqui em todo tempo em movimento, mas o dia de hoje, ele se faz do agora. 2 segundos atrás, já vira passado. E eu acho engraçado porque Deus, ele é atemporal. Nós lidamos, nós sabemos que servimos a um Deus que ele visita o passado, visita o futuro e está no presente. Mas ele é o único que tem esse poder de ser onipresente, estar em todos os tempos, em todos os lugares. E isso, oh meu Deus, é um atributo apenas dele e não nosso. Mas eu vejo esse mesmo Deus, queridos, tratando conosco acerca do tempo. O texto que nós lemos diz que no tempo indicado por Deus, Sara deu à luz. E eu vejo no livro de Eclesiastes 3:11, ele fala que Deus fez tudo apropriado, tudo formoso dentro do seu devido tempo. Aí eu me parei para analisar, eu falei, Senhor, se o Senhor está falando de tempo, mas para o Senhor o tempo não é relevante, logo eu entendo que o tempo ele só afeta a mim e a você, que é mortal. Oh, aleluia! Deus é atemporal. Como ele fala lá em 2 Pedro 3:8, ele vai falar que para Deus, queridos, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o tempo nesta terra, que nós chamamos de Cronos, ele não é relevante para Deus. Ele só é relevante para nós. Então, não importa para Deus essa questão do tempo determinado. Para ele isso não importa, mas ele sabe que isso é importante para a gente. E a gente vai começar a entender. Eu não vou entrar no mérito do Cronos ou do Kairos, mas o Cronos é o tempo cronológico, é o tempo que nós vivemos nessa terra, onde nós podemos contar horas, minutos, segundos. E o Kairos seria o tempo oportuno que Deus age. Naquele momento que Deus age, que vem o operar de Deus na nossa vida, a gente chama de Kairos. Mas o fato é que eu quero desmistificar essa frase que nós usamos apenas para adiar certas posturas, comportamentos e decisões que nós precisamos ter. Muitos de nós, às vezes, falamos, ainda não aconteceu um milagre na minha vida, porque é no tempo de Deus. É no tempo determinado de Deus. Mas deixa eu te falar algo para você. Deus usa o tempo para nos preparar para viver a promessa. Então, essa questão de viver a promessa no tempo de Deus
é porque, na verdade, Deus está usando o tempo para nos preparar, para aí sim liberar a vivência da promessa para a nossa vida. Queridos, Deus faz promessa para Sarai, mas Ele só cumpre a promessa em Sara. O tempo da espera é o tempo que te prepara para viver plenamente a promessa. Nós temos a mania de se esconder nessa frase, dizendo que o tempo é de Deus. Queridos, há o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno. Mas enquanto ele não chega, o tempo que está passando, o tempo da espera, o tempo que você ainda não viveu, não alcançou as promessas, é um tempo que Deus está preparando você. Porque Deus não entrega a promessa para a gente de qualquer maneira. Ele faz promessa para você como você está, mas ele aguarda o tempo da espera para que você se modifique, se prepare, coloque a sua estrutura firme para viver a promessa de Deus. Quem recebeu a promessa foi Abrão, mas quem recebeu a promessa foi Abrão, mas quem viveu a promessa foi Abraão. No percurso de Abrão, para Abraão, existe o tempo de espera. E é esse tempo de espera que te habilita, que te capacita a não perder a promessa quando ela chegar. Porque Deus não vai entregar nada na minha mão para que eu perca de mão beijadas. Ele sabe a hora certa e o tempo determinado para me entregar. E esse tempo, queridos, é apenas para nossa aperfeiçoação, para a gente crescer na graça, no conhecimento, para que a gente possa verdadeiramente estar apto a viver aquilo que Ele tem para nós. O tempo nunca poderá roubar a nossa convicção. Queridos, não deixe o tempo da espera roubar a sua fé. Não deixe o tempo da espera roubar a sua confiança. Não deixe o tempo apagar a promessa, porque nessa caminhada entre promessa e a vivência da promessa, existem aqueles que vão entrar em cena para tentar apagar a sua fé. E vou te falar, se tem alguém que é especialista em apagar a fé de nós cristãos, somos nós mesmos. Achou que eu ia falar o inimigo, mas não. Sarai não precisou de muita coisa, ela só precisou de esperar um pouco mais para se precipitar. Oh, aleluia! O tempo da espera traz situações onde nós podemos nos precipitar. Lembra o que é espera? Espera é não agir, espera é não tomar decisões, mas Sarai, no ímpeto de viver aquela promessa, na ansiedade de trazer o futuro para o presente dela, ela trouxe um problemão para a casa dela. Ela trouxe Agar, ela vencida pela ansiedade, ela trouxe uma serva, ela trouxe algo que não era para estar dentro da história dela. E eu não sei o que a sua ansiedade tem trazido para dentro da sua história, mas hoje eu quero te dar um alerta, cuidado, porque todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, isso gera consequências para todo mundo que está ao nosso redor. Sarai trouxe uma outra mulher para dentro do seu leito matrimonial e não conseguiu arcar com as consequências. Em um dado momento, ela chama Abraão e diz: olha, eu não suporto mais a convivência com a serva, porque a serva agora gerava e ela já estava se sentindo em um outro patamar e começou a afrontar a sua senhora. Ei, a sua precipitação pode trazer para dentro da sua vida um problema que nem estava previsto para você viver. Foi você que foi lá e buscou ele para a sua vida. E o pior, toda essa história impactou a vida da senhora, da Sarai, impactou a vida da serva, Agar, assim como o patriarca Abraão e o próprio Ismael e o próprio Isaac. Foram 5 vidas alcançadas por conta de uma decisão precipitada. Uma mulher precisou ver outra se colocar no lugar dela, tomar a posição que ela não assumiu. A serva perdeu a estabilidade do lar que ela conhecia como lar. Ismael foi privado de conviver com o pai. Abraão precisou se despedir de um pai. E Isaac também não foi permitido conviver com seu irmão. Então, toda decisão
que é pautada na ansiedade, ela traz consequências gravíssimas. Por isso eu repito para você, se é para esperar, espere, porque o Senhor, neste tempo da espera, está preparando você para, de fato, viver a sua promessa. E é tão engraçado que nesse tempo a gente vê que Deus, ele permite que a gente faça as nossas escolhas. O livre-arbítrio, ele continua sendo um direito da nossa parte de exercê-lo. E o tempo, ele não é um vilão. O tempo, ele nunca foi um vilão. Ele sempre foi a ferramenta que Deus usou para nos moldar e nos forjar segundo aquilo que ele precisa nos entregar. Queridos, ele estava entregando um Isaac para Sara. Era algo muito grandioso. Era uma promessa de uma descendência infinita para Abraão. Ele não poderia entregar Isaac para Sara com o coração de Sarai. Por isso que eu volto a dizer, Deus pode até fazer promessa para Sarai, mas ele só vai entregar a promessa para Sara. Então se coloque na posição, tenha o comportamento, viva dignamente o tempo da espera. Não se precipite, não se deixe desvanecer o seu coração, porque o tempo da espera ele é doloroso, ele é desconfortável, ele não é algo agradável, mas ele é extremamente necessário. Então hoje, para que a gente possa caminhar para o final, eu quero que você coloque na sua mente exatamente isso. O tempo que você está esperando a sua promessa nada mais é do que os últimos ajustes, a finalização para que você, de fato, faça conforme o Senhor lhe confiou. Cuide da sua promessa com zelo, com carinho, com responsabilidade, né? Ela trouxe problemas para dentro da sua história que não eram necessários, mas Deus foi misericordioso e permitiu que por mais algum tempo ela esperasse. E aí sim, ela pôde se moldar conforme a promessa que viria. E no tempo determinado, o Senhor entregou Isaac. Eu quero profetizar nessa hora sobre a sua vida. Isaac vai nascer. Isaac vai chegar. Você vai amamentar, você vai cuidar, você vai vê-lo, aleluia, em seus braços. Mas isso será no tempo determinado. Aquele tempo que você estará preparada para fazer tudo que Isaac precisa de você. Então entenda que tudo isso nada mais é do que uma preparação para que Deus possa te capacitar a receber a promessa que Ele tem. E aí, analisando essa questão de espera, eu pergunto hoje a você através desse vídeo. Talvez você esteja triste, esperando algo do Senhor, uma promessa que ainda não se cumpriu, algo que você já está há anos esperando. Bom, primeira coisa, você aprendeu que pode ser que ainda falte algo em você, alguma mudança, alguma transformação, alguma melhoria para que você veja a sua promessa acontecer. E 2, você está tão frustrado com Deus porque Deus não atendeu a sua oração, porque Deus está te fazendo esperar, mas às vezes a gente se esquece que Deus também espera algo de nós. E a pergunta de hoje, a reflexão de hoje é: o que você e eu temos feito Deus esperar? Talvez Deus esteja com saudade de te ver gravando um vídeo, de te ver gravando um áudio para enviar para alguém. Talvez Deus esteja com saudade das suas orações pela madrugada. Talvez Deus esteja com saudade de filhos que estão afastados do seu caminho. E talvez Deus esteja com saudade daqueles que Ele criou para ser seus filhos, mas que eles ainda não entenderam qual é a real identidade deles. Então hoje eu queria dizer para você que está assistindo, não deixe mais Deus esperando. Faça hoje. Aproveite o tempo relevante que é hoje. Aceite Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Perdoe hoje. Ame hoje. E principalmente, não se precipite. Não traga problemas que Deus não prescreveu para a sua vida. Mas antes, viva a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. E queridos,
A boa, perfeita e agradável vontade é dele. Tudo é para ele, para a glória dele, porque é o nome dele que é glorificado em nossas vidas quando nós conseguimos alcançar as promessas. Então hoje, queridos, eu quero que você possa avaliar e entender verdadeiramente o que a gente fala como cotidiano. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está esperando há 10, 15, 20, 30. Eu não sei há quanto tempo você esperou. Mas a Bíblia diz pessoas que esperaram por muito tempo. Um paralítico, 38 anos. Uma mulher com hemorragia há 12. Uma encurvada há 18. Davi precisou esperar para sentar no trono. Abraão precisou esperar para segurar Isaac. E todos eles viveram as promessas de Deus, porque conseguiram suportar o tempo de espera. Suporta o tempo de espera, Deus sustenta a promessa. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa tarde. Beijo, graça e paz. Não esquece de compartilhar com alguém. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. E libera essa palavra para muita gente, porque tem gente no tempo da espera desistindo do caminho. Tem gente do tempo da espera que está desistindo da promessa. Libera essa palavra para ela. Se é para esperar, espera. Porque enquanto você suporta o processo da espera, Deus sustenta a promessa. E você vai viver o seu Isaac, vai nascer. Você vai ter ele no seu colo e vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo.